Então vamos dizer, o cara tá faturando já 20 milhões ano, 30 milhões anos, 50 milhões anos. Esse ano, né? Esse cara, ele ainda não tem uma estrutura de controladoria contábil e tributária robusta que, de certo modo, leve ele a um planejamento tributário mais adequado. Ele também tem que entender que essa é a importância. Porque não é simplesmente uma mágica. Porque a internet está cheio disso, tá? Alguém vai bater na tua porta, ou então vai aparecer num rios para você. De promessas, né? Muitas, dizendo o seguinte, reduz o seu tributo em 60%. Tá, beleza. Mas se você, empresário, tá, não tiver uma rotina paranoica de controle dos seus gastos, de controle dos seus resultados, e aplicar uma metodologia de planejamento tributário, sem essa rotina paranoica de controle, o que vai muitas vezes acontecer é que esse planejamento vai te trazer mais risco, tá, do que benefícios. Então, exemplos, tá? Eu gosto muito de trazer esse, que foi um exemplo, de fato, Legal. que gerou um resultado muito importante. Então, imagina... 90% de redução da carga. Então, imagina o impacto no caixa. Imagina no gerou, seguinte, né? Considere que a carga tributária média, né, de uma empresa de locação de equipamentos, a gente está falando ali na faixa dos 12%. Então, imagina que tu está falando de redução de 80%, 90%, é colocar 10% do faturamento dentro do caixa. 10 pontos de EBITDA. Essa empresa cresceu 400% em 2 anos. Tá? Uau. E um dos caminhos foi exatamente um bom planejamento tributário. Sensacional. Muito bom. Lázaro, a gente falou ainda há pouco do exemplo da tua trajetória nas fases da sua carreira. Mas trazendo isso agora para as empresas. É muito comum, a gente se depara com isso, né, aqui na Optimize, e é muito comum nós vermos que as fases do negócio, muitas vezes, não são despertadas para o empresário. Ele começa hoje em dia com negócios que se tornam exponenciais em termos de crescimento em curto intervalo de tempo. Isso cada vez tem sido mais frequente. Uma empresa que começa a faturar 10, 15, 20 milhões, ela tem um perfil. A história do estratégico, tático, operacional é de um jeito onde não tem muito essa segmentação. As coisas acontecem, o cara que fundou está envolvido em tudo na empresa, só que essa empresa cresce muito rápido e muitas vezes em 2, 3 anos ela já está faturando 200, 300 milhões, que já é um outro perfil de negócio, uma outra fase. E daqui a pouco 500 milhões é um outro. Como é que você vê isso em relação às dificuldades das empresas em lidar, ou dos empresários em lidar com as diferentes fases do negócio? E se isso tem muitas vezes relação com essa história da queda ao lucro, ou seja, um turnaround necessário porque não foi visto que a empresa não é mais aquela de 1, 2 anos atrás, que ela agora tem 200, 300 milhões a mais em termos de complexidade de gestão. Como é que é isso? O que você já viu aí no seu dia a dia por onde você passou nas empresas de turnaround? Eu acho assim, gestão é gestão, independente se é um carrinho de cachorro-quente ou uma empresa de 10 bi. O que muda é a sofisticação necessária para você administrar empresas maiores. Exato. E as pessoas certas para o lugar certo. Lembra o seguinte, você não pode colocar uma pessoa pequena demais para uma cadeira grande e nem uma pessoa grande demais para uma cadeira pequena. Você erra dos dois lados. E a gente vê assim, o cara sai do zero, faz a startup, ele vai ali até 10 milhões misturando todas as tarefas, até 20 milhões misturando todas as tarefas. Aí daí a pouco você começa a ter um fluxo de movimento de dinheiro, 20 milhões. Todo o erro já não é mais questão de poucos mil reais, já começa a ser centenas de mil reais. Sim. Ou de R$1 milhão. Então você começa a ter que trazer sofisticação. E essa sofisticação, ela não vem sozinha, você tem que trazer gente. Nem sempre o cara que te trouxe do 0 aos 20 vai ser o mesmo que te leva de 20 a 100 e o que vai te levar de 100 a 1 bi. Exato. São profissionais com skills diferentes. E lembrando, principalmente, que aí começa a cometer os erros. Eu estou faturando 20 milhões, eu quero trazer um cara de uma empresa 5 vezes maior que a minha, com um salário enorme para sentar ele naquela cadeira. O cara está maior do que a cadeira. Ele vai chegar e vai frustrar. Ele está acostumado com o tapete vermelho de uma empresa de 500 milhões, 1 bilhão, vai entrar numa empresa de 20 milhões de reais. Ele não tem nem tapete com girar vermelho. Aí ele começa a se frustrar. A autonomia não é tanta, porque agora ele tem um dono operacional. Na outra empresa de 1 bi, o dono geralmente ele não é operacional. Numa empresa menor, o dono é, apesar que eu conheço empresa de 8 bi que o dono é operacional. Mas tudo bem. Então você começa a frustrar. Você escolheu gente, aí começa. Uma empresa, quando ela vai até os... Eu falo que até 20, 30 milhões, você vai meio sem processo. A partir daí você começa a ter que ter processo. E a grande diferença é que uma empresa muito grande, ela tem que ter muito processo. Exato. E para você ter muito processo, você tem que ter muita gente fazendo gestão junto com você. É isso aí mesmo. Então,
Se a gente pensar, gestão ela é muito racional, ela é muito processual e ela é muito simples. Se você tem bom senso e se você tem um bom racional, com uma base técnica mínima, você é um bom gestor. O problema é que as pessoas mesclam isso. Então, vai complicando, vai colocando sofisticação e vai botando mais foco no processo. Vai crescendo, vai botando mais foco no processo e menos nas pessoas. Uma empresa pequena, ela deve ter foco mais na pessoa do que no processo. Porque você depende de uma execução tão grande, de uma velocidade muito grande. Base de BSC. Lázaro, né? você está dizendo que o processo diminui a velocidade? É. Diminui, aumenta a eficiência. Mas ele diminui. Então, uma empresa muito pequenininha, se você coloca muito processo nela, você tira o que ela tem de melhor, que é a agilidade.